E olha, ainda em Rio Preto, o Instituto Luci Montoro começa hoje o tratamento de reabilitação de pacientes com sequelas da Covid-19. Inicialmente, gente, são 20 pacientes que já passaram por avaliação prévia e vão começar essa reabilitação. Melissa Alcântara, como você viu, é quem está nessa história e conversa com a gente ao vivo. Explica certinho, Mel, como é que vai ser o acompanhamento, desses pacientes aí atendidos no Luci Montoro. Boa tarde para você. Olá, Casagrande, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, esses pacientes são aqueles vindos encaminhados aí dos postinhos, tanto da região aqui de São José do Rio Preto, quanto também de Araçatuba, que é a área de cobertura aqui do Luci de São José do Rio Preto. Então, esse paciente vem encaminhado dos postinhos, chega aqui e passa por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a Covid, ela interfere, ela pode afetar várias situações no nosso corpo. E aí essa equipe vai avaliar qual a necessidade desse paciente, qual é o tipo de profissional que ele precisa de acompanhamento, o número de sessões e tudo mais. A gente está aqui com a doutora Regina Chueri, ela que é a diretora do Luci Montoro aqui de São José do Rio Preto, e vai explicar direitinho para a gente como é que funciona. Doutora, a situação da Covid, ela pode acometer de fato situações diferentes no nosso corpo, o emocional, o físico, o que acontece, o que ela pode trazer de consequência? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, ela é uma doença multiprofissional, como a gente fala em termos de reabilitação. Por quê? Ela pode ser leve, moderada ou grave, as pessoas sobrevivem e elas vão ficar com incapacidades, que são sequelas, que vão interferir na qualidade de vida delas. Então, por exemplo, elas podem ficar com uma alteração de olfato, como podem também ter uma sequela de um AVC. Elas podem ficar com alterações de ansiedade e depressão, como o que nós estamos vendo muito é justamente déficit de memória. Então, ela retorna para o trabalho e ela fica esquecendo as coisas. Isso traz muita angústia para o paciente. Perde muita massa muscular, ou seja, fica hipotrofiado, Mesmo os pacientes que não ficam internados, eles têm uma grande perda de massa muscular, eles precisam de uma orientação nutricional e atividades físicas também prescritas pelos fisioterapeutas e educadores físicos. É um trabalho em conjunto. Porque senão ela começa a comer, ela vai ficar obesa com pouca massa muscular, começa a ter dor. Outra coisa, eles têm muita fadiga. Essa fadiga também é trabalhada por essa equipe toda. Muitas vezes tem que entrar com medicamentos, suplementos, E aí cada caso vai demandar a ajuda de um profissional, às vezes de um fisioterapeuta, sim, às vezes de um psicólogo, de um assistente social. Sim, cada hora a gente analisa o paciente, à medida que ele vai melhorando, a gente vai, em comum acordo, a equipe, trocando esses profissionais até eles terem alta, porque a boa notícia é que tudo isso é transitório. Tá certo, muito obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. A gente até conversou com uma paciente aqui, Casagrande, uma jovem, 36 anos de idade, ela teve a Covid, sofreu bastante durante esse período e agora ela sente justamente esse cansaço, essa fadiga, relatou que não consegue pegar o bebezinho no colo, então agora o trabalho de fisioterapia está sendo bastante intensivo no caso dela. E o trabalho desenvolvido pelo Luci Montoro, é realmente um trabalho muito sério, Aí está entre esses institutos que fazem um trabalho seríssimo aqui no estado de São Paulo e é um trabalho interessante e fundamental para essas pessoas. Já conversei com várias pessoas ali que tiveram Covid-19 e têm sentido justamente isso que você me pontuou, falando justamente sobre essa questão aí da dificuldade para respirar, porque parece que a retomada acaba sendo um pouco mais lenta, Então, puxa o ar não vem como vinha antes, então é importante esse trabalho de fisioterapia respiratória. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.